Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta sessão de Memórias de Braga. Recordar que é organizada pela Braga Mais, numa parceria com a União de Freguesias de São Lázaro e São João do Souto. E hoje o agradecimento maior vai para a Basílica dos Congregados, que desde a primeira hora, na pessoa do Padre Paulo, acolheu de imediato esta iniciativa com muito gosto, de homenagem ao Comendador António Augusto Nogueira da Silva. Dar nota que a Braga Mais já fez uma sessão de Memórias de Braga, uma das primeiras, aliás, sobre o Comendador António Augusto Nogueira da Silva em janeiro de 2015. Portanto, se calhar algumas pessoas até estiveram presentes. No Museu Nogueira da Silva, tivemos o diretor do museu na altura, o Dr. Carlos Corais, e o Sr. António Tinoco, que era um encarregado de grande confiança do Comendador António Augusto Nogueira da Silva. Ora bem, e se o meu primeiro agradecimento vai para o Padre Paulo e para os congregados, os seguintes agradecimentos vão para os convidados que aqui estão hoje, o Sr. Arcebispo Emérito Dom Jorge Ortiga. Lembrar que o Dom Jorge, que tem ali um belíssimo retrato no átrio aqui da Basílica dos Congregados, eu, quando faço as visitas guiadas aqui aos congregados, digo sempre, não está cá só por ter sido arcebispo, está cá porque, efetivamente, foi uma personalidade marcante para a comunidade dos congregados durante 14 anos, de 1974 a 1988, e foi tão marcante para esta comunidade, na dinâmica dos grupos, particularmente dos mais jovens, e da pastoral da Basílica, que o Sr. Dom Eurico sugeriu ao seu Núncio Apostólico, por sua vez sugeriu ao Papa, que fosse designado Bispo Auxiliar de Braga. Portanto, e nessa qualidade deixou de ser reitor em 1988. Portanto, mas foi efetivamente o último reitor dos congregados a conviver diretamente com o António Augusto Nogueira da Silva, que foi juiz-presidente da Irmandade Nossa Senhora das Dores de Santana desde 1958 até 1976, até à data da sua morte. Ora bem, portanto, é uma figura extremamente importante para esta casa, portanto, acho que não há lugar mais propício para realizarmos esta sessão. E depois a Alexandra Lopes, quem muito agradeço também, que é familiar direta do Comendador António Augusto Nogueira da Silva, sobrinha neta, e também o conheceu, portanto também nos vai dar aqui a partilha do lado familiar. Portanto, temos o lado do reitor, vamos ter o lado familiar e finalmente teremos o Sr. Fernando Mendes, que é da Braga Mais e que também é a alma destas iniciativas de Memórias de Braga, portanto desta exposição que ele depois vai mencionar, destas fotos que estão aqui a passar, e também nos vai dar a partilha pessoal dele como ex-funcionário da Casa da Sorte. Portanto, como sabem, Nogueira da Silva abriu os negócios da Casa da Sorte, foi onde fez uma das áreas onde fez a sua fortuna e, efetivamente, deixou em legado a sua empresa aos seus funcionários. O Sr. Fernando vai certamente contar aqui algumas histórias e vai também falar dessa transição após a morte do Nogueira da Silva. De facto, é um grande homem da nossa cidade. Eu não posso fazer afirmações categóricas porque não sei tudo, longe disso, mas dentro daquilo que é o conhecimento que tenho da história de Braga, sem dúvida o maior benemérito desta cidade, da história. Tivemos muitos beneméritos relevantes, mas não há nenhum com esta dimensão. E estamos a falar de alguém que, não é só por causa do bairro de Nogueira da Silva, o bairro dos pobres, que tem 98 habitações unifamiliares, era um bairro que triplicou a dimensão devido aos muitos pedidos que lhe chegavam à sua porta, gente que ia pedir ajuda continuamente, tanto que ele teve a ideia, vou fazer um bairro para ajudar muitas destas pessoas que lhe vinham muitas vezes pedir ajuda. E o António Augusto Nogueira da Silva foi um autêntico filantropo, portanto apoiou genericamente quase todas as instituições da cidade, desde a Associação Comercial, a Oficina São José, à qual ele está muito vinculado e chegou a estar nos órgãos sociais, a Creche de Braga. E, pessoalmente, também me lembro dessa ligação dele à Comissão de Festas de São João, porque, efetivamente, ajudou em alguns momentos também. Também o Sporting Clube de Braga lhe deve muito, porque em momentos de críticos, de quase falência, ele auxiliou o Sporting Clube de Braga. Penso que até está na lista dos beneméritos do clube. Nos momentos de pujança do clube, convém não nos esquecermos dos momentos de grande dificuldade. E, de facto, ele apoiou genericamente as instituições sociais, mais ou menos comunitárias da cidade de Braga e, portanto, e sem falar do bairro Nogueira da Silva. E esta Basílica, que também é quem ele muito deve. Lembrar que o Comendador António Augusto Nogueira da Silva não pagou todas as obras que aqui se fizeram. Ele deu grandes contributos, mas o principal contributo dele era ele ser um homem inquieto, inquieto e empreendedor.
e vou só aqui dar 2 exemplos, porque hoje não é suposto ser eu a falar, mas os congregados, como sabem, tinham a fachada por terminar. Não foi uma avioneta que deitou abaixo a torre nunca lá esteve. É verdade, o acidente da avioneta aconteceu no dia 15 de julho de 1944, mas manda a lei da física que se uma avioneta fosse contra a fachada dos congregados, não era a fachada dos congregados que caía. Mas, efetivamente, o acidente com a avioneta sucedeu a 15 de julho de 1944 e vitimou, na altura, o diretor do cemitério, que era também membro do Aeroclube de Braga, mas os congregados nunca tiveram a torre. A torre nunca foi construída porque houve muitas vicissitudes na história deste templo, que hoje aqui não interessa. Quem tiver curiosidade em saber, temos as visitas guiadas mensais. Vamos ter na próxima segunda-feira a próxima. Segunda-feira à noite, a partir das 9 da noite, estaremos aqui e podemos saber um pouco mais da história dos congregados. Mas pronto, ele vai terminar a fachada finalmente. A fachada estava incompleta. O arquiteto Alberto Bessa foi a Refogos de Baixo inspirar-se porque a única torre que existia era muito parecida com as torres de Refogos e então terminaram o projeto dessa forma. Em 1963, também não tinha estátuas nos nichos, foi o Dom António Bento Martins Júnior que vai escolher quem lá ficou, do São Filipe de Neri e o São Martinho do Dume. E depois, em 63, junho, acontece um grande acidente no Cais do Sodré, desaba uma abóbada, morrem uma série de pessoas, foi uma grande comoção a nível nacional. Não sei se alguém se lembra, as pessoas da minha idade são capazes de ter alguma ideia, não? Não? Década de 60, sim. Portanto, havia aqui umas fendazinhas no edifício dos congregados, ele chama logo aqui 2 ministros, faz-lhes uma visita, mostra-lhes... Aliás, ele manda telegramas a dizer urgente para vários ministérios, para o Presidente do Conselho, para o Presidente da República, mandou para toda a gente. A dizer que aqui em Braga podia acontecer uma coisa ainda pior que no Cais do Sodré. Só para verem a energia que aquele homem tinha. Ele tinha energia e não se importava de bater às portas. Portanto, estão a imaginar a personalidade, o tipo de personalidade que ele tinha. E, portanto, é daqueles homens grandes. Não é grande só por causa do poder e do dinheiro que tinha, mas grande por causa da sua forma de ser e de estar. E a Irmandade dos Congregados, evidentemente, teve que o homenagear, porque não era só uma questão de dinheiro ou de arranjar quem pagasse. Era uma questão de intensidade, de não desistir dos seus ideais, de não desistir das suas ideias. E, de facto, os congregados, no espaço de alguns meses, depois desse acidente no Cais do Sodré, encerra para obras e teve fechado quase 3 anos para obras que reformularam todos estes espaços, que eram a residência do reitor, a Capela das Confissões, que era uma sacristia, eram 2 sacristias, a sacristia grande e a sacristia pequena, ele transforma em Capela das Confissões, cria salas para a pastoral e, tal como ele diz quando assume a presidência desta Irmandade, em 1958, queria transformar os congregados num grande centro pastoral da cidade de Braga, extraparoquial, devido à sua localização privilegiada. E como veem, até hoje os congregados continuam a cumprir essa missão, porque é a única igreja na cidade que tem confissões. Eu penso que é o sítio da cidade com mais oferta de sacramento da reconciliação, portanto, além das Eucaristias, das várias Eucaristias que vai tendo. E, portanto, e de toda esta dinâmica, como esta que estamos aqui a assistir hoje. Portanto, o grande homem dos congregados, ele entra para a Irmã em 1927, em 1958 é eleito vice-juiz, com direito de sucessão, praticamente, porque o juiz então já estava doente e, aliás, nos últimos 3 anos dessa presidência, desse juiz-presidente, Jerónimo da Cunha Pimentel, ele já assume a presidência praticamente, apesar de ser vice-juiz. Portanto, foram 18 anos de grande intensidade nesta casa e a 9 de junho de 1966, que foi o dia em que a Igreja reabriu ao público, depois de ter estado quase 3 anos encerrada, dia do Corpo de Deus, a Irmandade vai surpreendê-lo homenageando com uma lápide que está ali fora, naquele átrio principal, quando saírem agora vão reparar, e com esta tela do Luís de Campos que está habitualmente na sala da Irmandade. Portanto, e de facto merece como o grande benemérito deste espaço. E portanto, como o Padre Paulo dizia, e como eu costumo também dizer e fazer esse enfoque, temos muitos erros na nossa toponímia. Aliás, as figuras medem-se por aquilo que deram à sua comunidade. E a toponímia é uma forma mais imediata de homenagear no filme. A toponímia é uma estátua, um busto, alguma coisa. Ou dar o nome dele a alguns lugares. E, efetivamente, temos um museu que tem o nome dele, porque Mauer é a casa dele, que ele deixa em legado à Universidade do Minho. Ele não teve filhos, convém que se diga. Por isso, deixa em legado, até na hora da morte, teve esse gesto de bondade. A universidade que ele tanto tinha lutado para criar em Braga, também foi uma das vozes que se esforçou para que a universidade fosse criada. Ela é criada em 73, convém que se diga, na reforma do Veiga Simão.
E por isso entrega a sua casa à Universidade do Minho, uma das unidades culturais da Universidade do Minho, entrega a sua empresa aos seus funcionários. O Sr. Fernando depois vai explicar que não foram todos, havia ali algumas regras, mas de facto também é magnânimo. E finalmente depois deixa também um legado à Irmandade. Deixem-me só terminar dando nota do que ele deixou aqui à Irmandade, porque nas atas eles fazem questão de mencionar. Em primeiro lugar, o Sr. Dom Jorge depois vai falar certamente disso. Vou citar o Sr. Dom Jorge como capelão aqui dos congregados no voto de pesar que foi feito na altura. Portanto, foi devido ao seu dinamismo, à magnanimidade do seu coração e à grandeza da sua alma, de que era detentor, que ele mesmo fez a Irmandade levar para diante o anseio que ele tanto anelava desde há muitos anos. Acabamento das torres do templo, que desde há 100 anos estavam incompletas, e realizar grandes obras de restauro e beneficiação que embelezaram de maneira extraordinária a Basílica e a tornaram bastante funcional, além da oferta de várias alfaias litúrgicas e paralitúrgicas e diverso mobiliário. Na verdade, o seu prestígio social fez com que todas as diligências para o efeito fossem coroadas do melhor êxito junto das várias entidades oficiais, tanto a nível local como nacional. E depois, nas atas da Irmandade, dizem também qual o apoio financeiro prestado. Entre 1956 e 1966, prestou um apoio financeiro na ordem, isto é a fase das obras, quer da fachada, quer do interior, na ordem dos 4.712.172 escudos, enquanto no período de 67 a 76 concedeu um patrocínio acumulado de 984.405 escudos. E depois deixou como legado testamentário à Irmandade 2 apartamentos no edifício 62-66 da Rua de Santo André, que seriam alienados em 1988. Convém aqui dizer que eu também fiquei surpreendido quando li nas atas que a Irmandade manifestou alguma surpresa porque achou que o comendador ia deixar mais alguma coisa. Mas o Dom Jorge vai falar disso com certeza. Mas pronto, só dar nota do seguinte, até porque isto está a ser gravado também, e é urgente que este homem passe para a fisionomia de Braga. Seja com uma estátua, seja com uma avenida, a nossa toponímia precisava urgentemente de uma revisão. Não faz sentido, eu estava agora a dizer, temos uma grande avenida da cidade dada a um rei cujo reinado, que foi precisamente naquele reinado que Braga mais definhou, Dom João II. Dom João II, porquê é que tem uma avenida tão grande na cidade de Braga? Braga teve uma comissão de toponímia que funcionou durante algumas décadas, depois deixou de ter, depois passou para os vereadores. Geralmente um vereador tinha a tutela de toponímia e fazia a sugestão, pronto, aquilo geralmente passava. Se não houver critério, passa tudo. Passa Antero de Quental, passa outras coisas, por exemplo. Por isso, não pode ser, a cidade tem que ser grata a quem lhe fez bem. E eu continuo a lutar pela estátua de Dom Diogo de Sousa, vou continuar a lutar, porque faz 500 anos, daqui a 7 anos, que ele faleceu, e espero que esta cidade, finalmente, as instituições se juntem com o tempo, não é de alguns meses de distância da comemoração, mas com o tempo para comemorar devidamente essa data e dar o relevo que essa figura merece na nossa história, que é, sem dúvida, a maior figura da história de Braga. E o comendador Nogueira da Silva é incompreensível como é que não está na toponímia da cidade. Eu penso que todos os bracarenses desse tempo se lembram dele. Eu acho que ninguém pode dizer mal. Não pode haver aqui minorias que se imponham, ditaduras de minorias. E é isso que acontece. Ditaduras de minorias. Lembrar que o Santos da Cunha tem a estátua, de facto, é uma belíssima estátua do Leopoldo de Almeida, mas esteve arrumada numa garagem durante alguns anos. Foi coragem na altura do Presidente da Câmara para a colocar, desafiando essas vozes, que vai haver sempre vozes contra, né? Evidentemente, mas o preconceito político não pode vencer aquilo que foi a obra das pessoas. E no caso do Nogueira da Silva, acho que é muito evidente. Portanto, e vou-me calar, que já falei demais. Vou passar a palavra aqui ao Sr. Fernando Mendes, depois aqui à Alexandra e, por fim, terminamos com a cereja no topo do bolo. Está bom? Muito obrigado. Ora bem, o Rui conhece-me há muitos anos, já que eu trabalho com ele aqui na Braga Mais. Ele sabe que eu não gosto de falar para o público. Eu faço mais o meu trabalho de sapo atrás e quem representa é sempre o Rui. De qualquer das maneiras, aquilo que eu consegui recolher até este momento está neste Desdobráveis, um já antigo e o mais recente, que eu fiz uma pequena atualização. Não aquilo que devia, mas para não tornar aquilo muito demasiado fastidioso, fiz só um pequeno resumo. A minha presença aqui a falar vai ser precisamente para algumas das posições que eu vivi com o Nogueira da Silva como funcionário da Casa da Sorte.
Felizmente tenho aqui 2 ex-colegas, o Machado e o Salazar, que foram colegas que trabalharam comigo na Casa da Sorte. Aqui nas fotografias vão aparecer lá 2, como o Rui falou aqui, que o Nogueira da Silva deixou 2 apartamentos aqui à Igreja dos Congregados. Há lá 2 apartamentos também que aparecem ali nas fotografias, um deles é perfeito e o outro menos não, que foi ele também que ofereceu aos seus funcionários. Um ofereceu ao jardineiro, o Sr. Costa, ofereceu ao jardineiro. E o outro, que está ao lado, precisamente, a Irene Salvoeiro, que era a responsável, portanto, pela vida da casa, portanto, tipo governanta. Portanto, no que respeita a isso. Nós vínhamos anualmente aqui assistir à missa, à Igreja dos Congregados, quando era a missa por alma da esposa de Nogueira da Silva. Nós, funcionários, éramos convocados e tínhamos praticamente que vir todos, e vínhamos com agrado, e vínhamos todos assistir à missa. O que é que acontecia? Ele vinha para a frente, como era normal, assistir à missa, que aparece aí numa outra fotografia, não neste caso, mas vai aparecer sempre, mas havia alguém, que era o gerente, não vale a pena citar nomes, que ficava encostado à parte de trás da igreja com um caderno a escrever o nome das pessoas que estavam presentes na missa, que era para depois comunicar ao chefe, porque nós não tratávamos o Nogueira da Silva como Nogueira da Silva, nós tratávamos como chefe. Há aí uma fotografia em que ele aparece também com o escritório dele, em o qual eu fui várias vezes lá para ele assinar a papelada, e ele disse assim, olha, vai ao chefe para assinar isto. A gente me deu aqui uma pasta normal em couro, mas que a pasta ia presa ao nosso pulso, para que não fosse roubada. Quando íamos fazer depósito, ou quando fôssemos às finanças, comprar os selos, ou papel selado, qualquer coisa, tínhamos que andar com a pasta atrelada aqui ao punho. Portanto, precisamente para não haver qualquer tipo de desvios. Eu já tive a lista dos presentes. Há outros pormenores, por exemplo, eu trouxe este lápis, andei a afiar para ficar assim pequenino. Porquê? Porque nós, na Casa da Sorte, era-nos fornecido não só o lápis, como uma esferográfica. E o lápis só era entregue quando era assim pequenino, que nós não pudéssemos escrever, para que nos fosse dado outro. Pronto. Isto é só a prova. Eu podia ter afiado mais para ficar mais pequenino, mas só para dar o exemplo do rigor que o Nogueira da Silva tinha perante as contas e perante tudo. A mesma coisa aconteceu uma vez que nós, na altura ainda era o Totobola, e eu emprestei a esferográfica a uma senhora para preencher o Totobola. A senhora preencheu o Totobola e foi-se embora e levou a esferográfica com ele. Não tenho esferográfica para trabalhar. Perdeste, agora o problema é teu. Conclusão, eu tive que sair da Casa da Sorte, fui em frente ao quiosque, que era do Sr. Felas, que era funcionário do Sporting de Braga, comprar uma esferográfica para eu poder continuar a trabalhar. Portanto, há uma certa forma de rigor que havia. Outro pormenor, que dá não só a questão do rigor, mas da poupança que ele nos obrigava. Por exemplo, ele ia várias vezes, quando cá estava em Braga, grande parte dele vivia em Lisboa, mas quando estava em Braga vinha muitas vezes visitar a Casa da Sorte, visitar as funcionárias e conversar um pouco com eles. E chegava lá à altura assim, passa-me um envelope com dinheiro, porque os pobres viam a chegar e iam ter com ele, para ele dar algum dinheiro. Ele lá fazia a distribuição de dinheiro e, no fim, o próprio envelope em que vinha o dinheiro era devolvido ao seu Tinoco para guardar para uma próxima ocasião. Portanto, o envelope não era estragado. Outro pormenor, que mais me tocou, fica mais para o fim, nós éramos obrigados, eu não podia ir assim trabalhar. Era camisa de manga curta, dobrada, 2 dobras até ao cotovelo. Não podíamos ir de camisa de manga curta nem coisas já. E gravata. Éramos obrigados a andar assim rigorosamente. Houve um dia em que eu fiz anos, houve um almoço em casa que demorou mais um bocadinho, e eu fui de uma camisa de manga curta que me tinham oferecido. E eu fui a correr para chegar a horas. Porque havia um intervalo. Uns iam comer ao meio-dia e entregavam a 1. Porque aquilo não fechava. Depois os que saíam a 1 tinham que vir às 2. E eu apareci de manga curta. Eu expliquei-lhe o que é, já lá para cima. Fui para os forrinhos de castigo o resto da tarde toda. Porque não podia estar a trabalhar de camisa de manga curta. Não. Há uma outra cena, mas esta também me tocou, porque na altura havia a malta jovem como eu, tinhas a mania de usar patilhas, que era que usava aqui, assim, aqui até cá atrás. E um dia apareci e eu via-se o gerente. Não é permitido, tens que tirar isso. Mas não é porque tens que tirar isso. Eu fiz de conta que não ouvi, que não liguei.
Passado 2 dias, vai o chefe, ou seja, o Nogueira da Silva, vai lá à Casa da Sorte, entra pelo balcão do lado. Oh, Antunes, que eu lá era conhecido lá pelo Antunes. Oh, Antunes, chega aqui. Com todo respeito, chega lá. Cumprimentei. Tem paciência, que tira lá isso. Uma posição totalmente diferente do chefe, do gerente, que eu quase o queria obrigar a tirar. Eu disse que não tirava e ele, 2 dias depois, foi lá, tocou-me assim no ombro. Oh, Antunes, tem paciência, tira lá isso. Portanto, isto é uma atitude dele que me chocou a posição dele para com os funcionários. Ele era muito afável com os funcionários, sempre lá ia, cumprimentava e falava com eles. Uma outra ocasião foi, salvo erro, nas eleições de 1971. Mandaram os funcionários todos ir para as caixas de previdência, para uma casa qualquer, não faço ideia de onde era, nem onde era, para uma cave, preencher direções em envelopes verdes, uma lista enorme de direções, estávamos lá todos a preencher. Nós dissemos, afinal, para que é isto? Não tem jeito nenhum, vamos embora. E viemos todos embora. E deixamos o trabalho por fazer. Passados uns dias, o gerente veio-nos dizer, olha, passou-se isto assim e assim, mas o chefe diz para esquecerem isso, não façam caso disso. Acabou. Quer dizer, ele que estava ligado ao antigo regime, em todas as ocasiões, aliás, muitas das obras que ele tem ou teve na altura nas Casas da Sorte em Lisboa e tudo, foi precisamente pela convivência que ele tinha com o Estado Novo. Chegaram a um ponto de dizer, esquece isso, não vais lá mais. Dá um pouco para admirar a posição dele nesse sentido. E a prova de que ele fez parte da Legião Portuguesa é que aparece ali uma fotografia, precisamente com ele vestido com a farda de legionário. Não sei se tiveram a ocasião de ver. Há aqui uma outra fotografia, as fotografias que eu pus tinham uma certa ordem, mas ao passar aqui não sei porque a ordem alterou. Lá cá está. Mas há aqui uma outra fotografia que me foi cedida pelo Abílio Coelho, que é investigador de Vila Nova de Lanhoso, que é uma fotografia do pai dele, que tem um quadro precisamente na Póvoa de Lanhoso, numa obra que ele lá fez nesse sentido. Aqui a igreja, a Torre dos Congregados, como o Rui há bocado falou, consta-se, mas eu não posso provar porque não li nada escrito, mas consta-se que na altura, a casa que hoje é museu, antes era a residência do Nogueira da Silva, que tinha herdado da parte de um familiar. Portanto, viviam lá. E que o pai dizia muitas das vezes para ele, para o Nogueira da Silva, que pena aquela torre estar assim, não começa a arranjar, não sei o que mais. E ele então, a partir daí, assumiu ele a responsabilidade da restauração da torre. Se é verdade ou não, eu não vi nada escrito, mas consta já para 2 pessoas que me contaram esta história. Portanto, em princípio, aquilo que eu tinha a dizer sobre a minha vivência sobre o Nogueira da Silva, que foi sempre agradável, não posso dizer que tenho este defeito contra ele ou contra outro, não posso dizer isso. Pelo contrário, a opinião que eu tive dele durante os 10 ou 11 anos que eu trabalhei com ele, para connosco, com o pessoal, foram impecáveis. E é isto que eu tenho a dizer. Se há alguma pergunta que queiram fazer sobre as fotografias, depois estou a dispor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Fernando. Só uma coisa que eu um bocadinho me esqueci de dizer. Em primeiro lugar, vamos ter depois perguntas na parte final, está bem? Só esqueci-me de dizer a data de nascimento do senhor, 29 de janeiro de 1901, e morreu a 1 de outubro de 1976. Mas esqueci-me de dizer, como eu disse, ele era um homem empreendedor. Então, quando mandou fazer o projeto para terminar a fachada, pediu ao arquiteto para fazer também um projeto de duplicar o antigo Colégio dos Congregados, que é onde está hoje a Universidade do Minho, para o outro lado, para o lado de cá. Mas isto é um projeto que saiu da cabeça dele, porque a Braga precisava de um tribunal, aliás, foi ser projetado para o Campo da Vinha, depois acabaram por transformar o edifício, fazer obras de remodelação do edifício que estava ali no antigo Palácio de Vilhena Coutinho, mas a ideia dele era oferecer este projeto à cidade para depois a Câmara e os ministérios andarem com isto para a frente. Mas depois, como foi necessário fazer obras dentro da igreja, ele acabou por desistir disto, mas o projeto está aqui. Portanto, ele fez o projeto, existe o projeto de duplicação das fachadas. Muito bem. Alexandra. Ora bem, boa noite a todos. Se não se importa, eu vou ficar sentada.
mas queria primeiro dizer que é um privilégio estar aqui nesta companhia com Sua Excelência Reverendíssima, aqui o Sr. Dom Jorge Ortiga, Bispo Emérito de Braga, um dos maiores historiadores e, enfim, conhecedores do património da nossa cidade, o Dr. Rui Ferreira, que eu tive recentemente o gosto de conhecer de uma maneira um bocadinho mais aprofundada, o Sr. Fernando Mendes, portanto, é um privilégio estar aqui. Estou aqui na qualidade de sobrinha, neta. Tenho aqui um irmão, que se calhar era ele que devia estar aqui, o Fernando Jorge, meu irmão Fernando Jorge, que é o filho mais velho, é o primogênito, não é? Aliás, era afilhado do tio Nogueira da Silva, mas pronto, foi a mim que o Rui me convidou e agradeço imenso. Eu, na altura, quando fui convidada, não sabia que era assim uma conversa mais informal, de modo como estou habituada a fazer assim umas palavrinhas às vezes, porque na Assembleia Municipal é o que às vezes tenho feito, então fiz aqui um apanhado. Eu tinha pensado, se tiverem com vontade, se me deixarem, vou ler aquilo que escrevi e depois, claro, poderei contar também algumas histórias e aquilo que quiserem, o que eu puder, ou acho que o meu irmão também poderá ajudar alguma coisa que eu não me recordo. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, é com grande honra e emoção que aceitei o convite da Associação Braga Mais para participar nesta sessão de Memórias de Braga, realizada em parceria com a União de Freguesias de São Lázaro e São João de Souto, hoje dedicada ao Comendador Nogueira da Silva na qualidade de sua sobrinha neta. Agradeço em particular ao Dr. Rui Ferreira o convite para participar nesta justa homenagem, que é também um momento de celebração da memória, da história e dos valores que o meu tio tão bem representou. Na verdade, esta é para mim e para a nossa família, aqui hoje representada por mim própria e pelo meu irmão mais velho, o Fernando Jorge, que também era afilhado de tio Nogueira, uma ocasião especial. Não só pela homenagem prestada, mas sobretudo pela oportunidade de partilhar um pouco do lado humano de uma figura tantas vezes recordada pela sua generosidade pública, infelizmente esquecida ou ostracizada ao longo de quase 50 anos pelo município de Braga e pela Universidade do Minho, a quem deixou um importante legado cultural e patrimonial, visível especialmente através da Fundação Nogueira da Silva, que alberga, como sabem, o Palacete, o Jardim e uma valiosíssima coleção de arte. Falar sobre o tio Nogueira da Silva é evocar uma figura cuja memória permanece viva, não apenas na nossa família, mas também no coração da cidade de Braga. Era um empresário, colecionador de arte, mecenas e benemérito incansável, católico devoto e homem de grandes valores humanos, que deixou um legado que ultrapassa os feitos materiais e toca a alma de todos aqueles que com ele conviveram e mesmo daqueles que apenas conheceram o seu exemplo. Para nós, família, o tio Nogueira foi presença, foi inspiração e foi orgulho. Ainda hoje ouvimos contar histórias da sua generosidade discreta, da sua exigência consigo mesmo, da sua fé inabalável e do amor à terra que o viu crescer, uma vez que ele nasceu no Porto, mas depois veio muito novo para Braga e cresceu aqui. Os contributos que deu à cultura, à arte sacra, à educação e ao património são testemunhos tangíveis da sua visão e do seu compromisso com o bem comum. Mas é na memória afetiva da nossa família que continua verdadeiramente presente, como exemplo de vida guiada por princípios, trabalho e serviço. Ao prestar-lhe esta homenagem na Igreja dos Congregados, que ele estimou e valorizou como verdadeiro mecenas, fazemos mais do que recordar o filantropo e o benemérito e afirmamos a importância da memória, da gratidão e da continuidade dos valores que ele nos transmitiu. Lembro-me com carinho do tio afetuoso, que nos recebia com entusiasmo na sua casa e onde eu e os meus irmãos, crianças vivas e muito traquinas, passávamos momentos inesquecíveis e da alegria que sentíamos ao brincar no seu jardim, que para nós era quase mágico e que tanto nos encantava, onde apesar de todas as obras de arte que ele encerrava, o tio deixava-nos sempre brincar à vontade. Tinha lá muitas estátuas, muita coisa, julgo que conhecem, mas o tio nunca nos pôs limites e deixava-nos brincar à vontade. E para nós era uma maravilha. Era isso, e quando, por exemplo, chegávamos a casa, as empregadas eram 7, a Irene era como é que se diz, a governanta da casa, estavam todas por ordem, quase eu lembro de as ver assim em filinha. A mais nova era a Isabel, que é a que agora está lá no museu e a que faz as visitas guiadas.
E então ele aparecia, mandava logo trazer tudo quanto era gludices que a minha mãe, os meus pais em casa não davam, não é? A gente chegava ali, tinha bolachas, tinha biscoitos, tinha bombons, tinha tudo e mais alguma coisa. Então ele adorava, como não tinha filhos, não tinha crianças, gostava imenso de nos ter lá em casa. Mas pronto, só para terminar, portanto, são estas memórias que eu como criança guardo bastante do meu tio. Embora o tio Nogueira da Silva não tenha tido filhos, sempre valorizou profundamente os laços familiares. Foi para nós um exemplo de presença e afeto. Alguém que mesmo com a sua vida discreta e dedicada ao trabalho e à cultura nunca deixou de estar próximo da família. Não era apenas a figura pública admirada, era o tal tio afetuoso, o tio atento, que nos transmitiu valores que ainda hoje nos acompanham, que eu há pouco já disse, respeito pelos outros, o gosto pela beleza, a fé vivida com simplicidade, espírito de justiça e a nobreza de caráter. Cresci a ouvir falar de tio Nogueira, como alguém que fez da sua vida uma missão uma missão de serviço à cidade, à cultura, à fé e à dignidade humana. As histórias passadas, geração em geração, revelam um homem discreto, exigente consigo mesmo e profundamente empenhado no bem comum. Pronto, o legado, já sabemos, está por toda a parte, em Braga, no património artístico, que ajudou a preservar, no palacete, que hoje acolhe uma fundação e um museu, com o seu nome, e nos inúmeros gestos de beneficência que deixaram marca na vida de tantos, não só em Braga, mas em todo o país. Como família, sentimos que o tempo não apagou a sua memória, pelo contrário. Como disse no princípio, essa memória continua bem viva na cidade. Recentemente, na Assembleia Municipal, acho que foi quase uma lança em África, foi aprovada realmente a recomendação para a atribuição do nome do tio Nogueira a uma rua da cidade. Pronto, levantou na altura alguma celeuma, mas felizmente foi aprovado. Portanto, eu julgo que em breve que será dada, não sei, espero que seja uma rua com a dignidade que o tio merece, mas houve essa boa vontade. Claro que não foi toda a gente, houve um grupo que votou contra, mas a maioria aceitou. E pronto, e portanto era isto que eu queria dizer. Esta homenagem tem para nós um duplo significado. Celebramos não só o benemérito, mas também um familiar querido, cuja memória continua viva no seio da nossa família. Em nosso nome, agradeço profundamente esta iniciativa e a todos os que se juntaram hoje aqui a nós nesta merecida homenagem, que o exemplo do meu querido e saudoso tio, Comendador Nogueira da Silva, continue a inspirar-nos a todos num tempo em que tanto precisamos de referências éticas e humanas. Peço desculpa, foi um texto um bocadinho longo, mas pronto, foi o que eu em casa fiz. Claro que não sabia que ia ser esta conversa informal, eu era ainda muito nova quando meu tio faleceu, nós na altura vivíamos em Espinho, vínhamos aqui a Braga todos os fins de semana à nossa casa, à casa dos meus pais, aqui na Avenida Central, é também pertinho da casa do tio Nogueira da Silva, e portanto todos os fins de semana a gente ia visitar o tio quando ele estava em Braga. E realmente tenho, pronto, as melhores memórias, era um tio muito carinhoso, adorava que a gente lá estivesse, deixava-nos fazer tudo quanto era asneiras. Recordo-me que uma vez o meu irmão mais novo, António Pedro, bebê ainda criança, fez um xixi no tapete, num daqueles tapetes que era uma avó, e o tio, em vez de ficar zangado, não, achou aquilo o máximo, foi uma coisa, mandou vir, que ele tinha um livro, nem sei se existe esse livro, um livro onde ele escrevia coisas engraçadas que aconteciam na casa, com os convidados, ou assim, memórias da casa. Então mandou vir o livro para escrever que naquele dia, pela primeira vez, uma criança tinha feito xixi num tapete, não é? Pronto, foi assim. Portanto, ele valorizava bastante, enfim, imagino que deve ter tido um desgosto grande de não ter tido filhos. Curiosamente, teve quase uma filha, a irmã da minha mãe, a tia Zé, que viveu, era afilhada, ele é meu tio, porque a mulher dele, a tia Eugénia, era irmã do meu avô, materno, não é? E, portanto, a irmã da minha mãe era afilhada da tia Eugénia. A tia Eugénia gostava imenso dela e sempre vinha à Braga, pedia à minha avó para deixar lá para casa e pronto, tinha quarto para ela, tinha tudo. E aos pouquinhos foi convencendo os meus avós a deixá-la ir com ele para Lisboa. Portanto, a minha tia viveu aqui até aos 15 a 16 anos, nem sei se tanto, portanto, já se eu estiver a dizer errado, por favor, corrija-me. Mas, e depois foi definitivamente viver com os tios para Lisboa. Pronto, viveu lá, casou lá, e depois ficou lá a vida toda. Portanto, mesmo aqui em Braga, na casa, no museu, tinha o quarto do meu tio e ao lado, o quarto no último andar, não é? É um sítio que agora não se vai visitar, que acho que aquilo vai ficar agora em obras, mas era o quarto da
filha adotiva, tipo filha adotiva, que era a minha tia Zé, irmã da minha mãe, também já faleceu, infelizmente, há pouco tempo. Mas pronto, lá está, porque ele tinha essa necessidade era muito carinhoso, muito afetuoso e pronto, e claro, mas também era controlador e disciplinador, não é? Porque a minha tia estava sempre mortinha por vir para Braga, para poder sair com os amigos, andar para aí à vontade, que o tio lá em Lisboa não a deixava muito andar nessas andanças, não é? Mas pronto, são essas as memórias que eu tenho e que guardo. Há muito tempo que eu achava que de facto a cidade que devia reconhecer um bocadinho, não é isso? Até porque é um estímulo para que outros possam fazer o mesmo, porque nós vemos hoje em dia, há tantas pessoas, há tantos empresários, tantas pessoas bem-sucedidas na nossa cidade, e realmente até hoje ainda não vi ninguém a apoiar as pessoas que mais necessitam e a fazer este tipo de obras que o meu tio fez. Acho que, enfim, e às vezes custa-me um bocadinho, que o próprio museu parece que esquece. Ainda no outro dia, no dia em que o meu tio fez anos, eu fui à página do museu, não é? E 2 dias antes tinham feito lá um posto também da Dona Undina Braga, claro, que foi uma grande escritora, não digo nada, todos os méritos e mais algum, por causa dos anos dela, nem era data nenhuma especial, eram os anos dela, e no dia dos anos do meu tio, nada, nem uma palavra apareceu lá, eu até fui lá e fiz uma publicação, caramba, eu acho que houve muito durante, enfim, é o que eu digo, é agora, em setembro, faz 50 anos, que ele ofereceu a casa à Universidade do Minho. Eu espero, pelo menos para assinalar esses 50 anos, que seja feita alguma coisa por parte da Universidade do Minho, não é? Porque foram muitos anos, que até parece que havia vergonha, não é? Associar o nome de Nogueira da Silva, estava associado ao antigo regime, como sabem, quando o Presidente do Conselho de Ministros, o Dr. Salazar, vinha a Braga, muitos ministros, etc., ficavam todos na casa, tem lá o quarto dele, não é? O quarto de Salazar, está lá, era sempre dele, ninguém ia mais para aquele quarto. E acho que havia um bocadinho esse complexo de ser uma pessoa ligada ao antigo regime e por isso, mas queremos, já se passaram 50 anos, eu acho que já é tempo de deixarmos isso um bocadinho para lá, como o Sr. Padre há bocado disse muito bem, o Sr. Padre Paulo, e há que fazer justiça e eu fico muito contente que este tipo de homenagens comecem a acontecer. Pelos vistos houve uma em 2015, infelizmente na altura não só, senão teria estado presente para ouvir, claro, com muito gosto, mas fiquei muito, muito contente por ver isto avançar e poder estar hoje aqui também a dar o meu modesto contributo, porque realmente não tem assim muito mais. Também era ainda muito nova quando faleceu e, portanto, mas são estas memórias de criança. Se quiserem, às vezes, juntar alguma coisa. E agradeço a atenção com que me ouviram. Muito obrigada. Muito obrigado, Alexandra. Depois, no final, teremos tempo para questionar, para fazer algumas observações. Certamente haverá aqui muita gente que querá dizer alguma coisa. E agora, como eu disse, a cereja no topo do bolo, vamos ouvir o Sr. Arcebispo Dom Jorge Ortiga. Ora, muito boa noite a todos. Começo por saudar a cada um, particularmente os restantes membros da mesa, e manifesto uma particular alegria em poder estar aqui neste lugar. E por 2 razões, por estar neste lugar, porque eu costumo dizer que foram os 14 anos e meio melhor da minha vida, foram passados aqui, a minha juventude foi toda passada aqui, e por este momento também, para além desta recordação pessoal, de voltar a um lugar onde a vida foi saboreada e gozada com outros, não é? Poder participar também nesta memória e nesta evocação. Porque me parece que nos tempos que nós vivemos, nós estamos a ser muito ingratos em relação às pessoas, não? É ao Comendador Nogueira da Silva como a tantas outras pessoas. Não somos capazes de reconhecer os méritos, deixamos-nos apaixonar muito e bem pela ideia da igualdade, mas às vezes esquecemos que efetivamente há sempre alguma diferença que merece ser sublinhada e que merece ser reconhecida, não? Isto um pouco na linha daquilo que aqui disseram, não? Portanto, tenho um certo orgulho em poder estar aqui para sublinhar a alma ímpar, assim o posso considerar, que foi o Comendador Nogueira da Silva, não? O Dr. Rui Ferreira disse-me que isto é uma conversa muito espontânea, portanto não escrevi nada, pensei escrever, é aquilo que o coração me vai dizendo no momento, não é? Eu sintetizaria a vida do Comendador em 3 palavras.
um homem cristão devoto, particularmente da Senhora das Dores, muito devoto, não é? Um homem, que eu vou dizer, vaidoso, mas simultaneamente muito generoso, não? E era, sobretudo, generoso quando se sabia reconhecer e provocar a vaidade. Não sei se me entendem, não é? Eu privei com ele apenas 3 anos e qualquer coisa, não é? Quando cheguei aqui, não fui, vou dizer, muito bem acolhido por ele. E não fui muito bem acolhido por ele, não porque me conhecesse. Tinha chegado de Roma, tinha apenas 2 anos de regresso de Roma, mas, como ele dizia a alguns dos seus amigos, foi um rapaz que veio para a Basílica dos Congregados. Quando a Basílica dos Congregados estava habituada a monsenhores e a cônegos, aquele que me tinha antecedido era, de facto, um que tinha sido reitor de seminário e por aí fora. E eu, efetivamente, era um rapaz de 27 e poucos anos, não é? Portanto, mas o que é certo, passado relativamente pouco tempo, não é? Conseguimos, no diálogo, na transparência, na proximidade, construir uma relação que, quando ele morreu, senti perder qualquer coisa de mim mesmo e senti que a sua morte foi um pouco prematura e, naquela altura, tenho que reconhecer que me parece provocada pelos acontecimentos do verão quente de 75. Não sei se foi juízo ou se não foi juízo, naquela altura eu senti isso mesmo, não é? Quando ele mesmo morreu, não é? Portanto, eu cheguei em 73, portanto, estão a ver, ele morreu em 75, foi muito pouco tempo para estarmos, não é? Mas foi tempo suficiente para me aperceber de muitas coisas, não é? Sendo um homem devoto e vaidoso, tudo aquilo que foi fazendo, particularmente na igreja, mas eu não queria apenas sublinhar que a sua ação foi uma ação muito abrangente, não é? Eu creio que, por aquilo que eu conheço e não estudei, repito, assim, no imediato, no passado, fui lendo algumas coisas, não é? Creio que não há instituição de Braga que não tenha um dedozinho ou a mão do Comendador Nogueira da Silva. Basta ver, não é? Uma misericórdia, uma oficina de São José que tem uma ala que praticamente foi construída por ele, na oficina de São José, que também necessita de ser recordado, não é? Um Conde Gorlongo, os órfãos de São Caetano, não é? E depois o património dos pobres que aqui foi referido, não é? Falando do património dos pobres, atendendo que estamos num período em que se fala muito de habitação e de habitação social, eu gostava de sublinhar esta realidade, não é? Parece-me que nesse resumo que aí está qualquer coisa que não é correto, mas não posso afirmar, não é? A ideia que eu tenho, não é? Foi este sentido de colaboração e da experiência de vida cristã do Nogueira da Silva, não é? No sentido de se unir à Diocese para dar uma resposta a uma necessidade que era preciso fazer. Aquele terreno ou aqueles terrenos eram e são da Diocese, não é? E foi naquela altura constituído o bairro dos pobres, que foi atribuído ao património dos pobres de São Lázaro, da paróquia de São Lázaro, porque quase todas as paróquias da cidade de Braga tinham património ou qualquer coisa relacionado com a caridade, na linha da sopa aos pobres. Eu já uma vez desafiei ali o Rui Ferreira, dizendo que era importante fazer a história daquilo que a Igreja realizou, a Igreja Comunidades realizou nesses anos. Eu ordenei-me no ano 67 e estive um ano em São Vítor, não é? E, portanto, sei o que é e o que era a vida, por exemplo, da Rua de São Domingos, não é? Mas na cidade de Braga, nas paróquias, existiam outras ruas de São Domingos, não é? E sei o que é a sopa da tamanca, e sei o que é o caldeirão de sopa ao meio-dia que se fazia e tantas outras coisas que se realizavam e que era necessário, e isto naqueles anos, não é? Portanto, e a Igreja, à sua maneira, todas as paróquias, se pensarem um bocadinho, tinham isto. É o património dos pobres de São Lázaro, é o património de São Vítor, o de São Vicente, que ainda tem o sendo, é a Sé, património da Sé, Massiminos, todos eles tinham esta resposta social, não é? Então, a ideia que eu tenho aqui diz que
O terreno era da Diocese, a Diocese ofereceu aquele mesmo terreno, e o Nogueira da Silva prontificou-se para construir, com uns estatutos que me parecem que são atuais e que deviam efetivamente ser tomados ainda, não direi à letra, não é? Para responder um bocadinho a este problema da habitação social. Não é? Os estatutos que eu li naquela altura, depois, sobretudo, como arcebispo de Braga, que eu estudei e esmiucei por muita coisa, agora já não me recordo, como digo, não fui estudar. Não é? Diziam que era para acolher os pobres que o fossem naquele momento. Não é? Mas quando, por qualquer circunstância, morressem ou deixassem de ser pobres, deviam deixar a casa para passar para outros pobres. Não é? O que efetivamente não aconteceu e não está a acontecer. Neste momento, o bairro Nogueira da Silva tem casas com piscina, tem casas de pessoas que não residem lá e que estão a residir em Lisboa e estão aí a sua segunda casa. Não sei se me estão a entender, não é? E isto foi feito de outro modo e com outra finalidade, por causa da necessidade da residência, particularmente dos pobres, das pessoas de idade, que tinham necessidade concreta de um lugar para poder residir, não é? E foi também a colaboração de pensar nos pobres, mas pensar também nas crianças. É um pormenor que eu gosto de dizer, porque passou também pela história, não é? No fundo do bairro Nogueira da Silva, isto a envolver as pessoas é muito interessante, não é? Existia um campo de futebol, não é? Em terra batida, não é? Depois apareceu o 1º de Maio, onde o Nogueira da Silva também entrou, não é? Que era para as crianças, não é? As crianças do bairro Nogueira da Silva. E não esqueçam que ao lado do bairro Nogueira da Silva existe um outro património da Imaculada Conceição, que é da paróquia de Nogueira. Portanto, há lá um outro bairro do mesmo género, com a mesma finalidade e com o mesmo objetivo. Não é? E, pronto, e a presença, e o nome, já é alguma coisa chamar-se de bairro Nogueira da Silva, mas parece-me que é muito pouco, não é? Porque naquela altura dos anos 50, não é? No pós-guerra, não é? Fazer uma iniciativa deste género é de todos os encômios. Não é? E podia continuar fazendo algumas referências destas instituições, porque as conheço, tipo de São José, tipo do Colégio São Caetano, mas vou olhar apenas agora aqui para a Igreja dos Congregados, para onde eu vinha então em outubro de 73. Não é? Para mim é uma igreja que foi, como aqui já se foi dito, falou-se muito da torre, e falou-se do sonho, o Rui falou do sonho de completar com outro quadrado, completando, não é? Aqui esta parte daqui, não é? Mas bem, o curioso é que nessa preocupação que o Nogueira da Silva tinha por fazer as coisas bem feitas e com qualidade, não é? A Igreja dos Congregados, naquela altura, não foi restaurada de qualquer maneira. Não foi um restauro por fazer. Mas foi um restauro daquela época, que foi uma época pós-conciliar, depois do Concílio Vaticano II, né? Ou durante a realização, pronto, ali assim, digamos, as obras foram naquela altura, né? E foram logo feitas de harmonia com aquilo que se fazia de melhor no mundo inteiro, não é? Em termos de altares, o altar-mor voltado para o povo foi o primeiro, não é? Na Diocese de Braga. Não é? Os altares laterais, na dignidade que têm, com as imagens que têm, tudo isso. Não é? De tal modo que é a Igreja dos Congregados. Não é? Ele gostava muito que fosse basílica, não é? Lutou muito para isso. Não é? Eu não sei se fui eu culpado de ter o título de basílica, mas só veio mais tarde. Eu não sei se não foi no tempo dele ou se foi apenas com outras coisas. Foi em 75. Foi mesmo naquela altura ali, mas foi outros trabalhos que foram feitos, mas isso não interessa para o caso. Né? Pura e simplesmente porque não é costume uma igreja, eu vou dizer, tão pequena como esta ser considerada basílica, porque uma das características das basílicas é uma igreja que se diferencia das outras, sobretudo pela sua dimensão, pelo seu tamanho, não é? E a Basílica dos Congregados é relativamente pequena, não é? Mas era pela sua qualidade, pelo material, por tudo aquilo que se podia presenciar e vivenciar na Basílica dos Congregados, não é? E o Nogueira da Silva era destes homens, não é? De querer tudo aquilo que fosse bom. Não é? E eu soube-me aproveitar disso. Não é?
Eu vou contar um pequeno pormenor, digamos assim, que também é um pecado da minha parte, não é? Mas agora também para saber como era e como se conseguiam, digamos, como se conseguiam levar Nogueira da Silva, não é? A igreja tinha tudo, apenas tinham um harmónio dos antigos, não sei se vocês sabem o que isso era dos antigos, não é? E havia a festa, a principal festa da Senhora das Dores. E o harmónio não fazia falta para a Senhora das Dores. Era apenas para os domingos e pouco, porque havia quem tocasse, pouca gente que tocasse. E não fazia falta para a festa da Senhora das Dores porque vinha a Orquestra do Porto, não é? Eu ainda tive no meu primeiro ano, ainda fui com a Orquestra do Porto e depois tive que fazer toda uma mudança, não é? Mas a liturgia ficava pobre com aquele simples harmónio. E eu andei de volta do comendador Nogueira da Silva para que ele oferecesse um harmónio, um órgão, estava na moda os órgãos, não é? Ele dizia que não tinha, que já tinha dado muito e eu lembrei-me, eu vou trazer para aqui, para a festa da Senhora das Dores, não é? Um órgão dos melhores daquela altura, joanos, que não eram os primeiros do mundo que circulavam, não é? Mas vou pedir ao vendedor que façam com que venha um organista da Alemanha dar um concerto na semana antes, não é? Que não era costume na cidade de Braga haver concertos de órgão, não é? Porque estive a minha mãe e a minha artimanha e o meu coisa, não é? Todos ficaram encantados com o órgão, com aquilo que o organista conseguiu, o organista profissional, conseguiu fazer, não é? Logo no dia seguinte, no Nogueira da Silva, 400 contos para pagar o órgão, naquela altura, não é? Portanto, estão a ver o que era, digamos assim, a pessoa, digamos assim, quando se lhe mostrava o porquê e a validade das coisas. É quando ele viu que a festa da Senhora das Dores tinha tido o brilho que teve por causa disso, com certeza que sim, não é? E um outro pormenor que aqui também já foi referido, não é? É a sua generosidade, não é? Uma generosidade que esta igreja, com certeza, que nunca conseguirá esquecer, não é? Porque vir para aqui uma igreja com as exigências que esta tinha, com tanta coisa, não é? O dinheiro era sempre muito pouco, não é? E as esmolas ainda hoje são muito poucos, não é? E eu aprendi muito, não é? Para a minha vida depois de bispo auxiliar e sobretudo de arcebispo, não é? E está ali o Sr. Padre Tiago, que foi meu secretário, não é? E sabe do esforço que eu fiz em relação às paróquias e para vocês que me estão a ouvir, não é? Para uma contabilidade nas paróquias e nas confrarias transparente e devidamente organizada. Eram palavras que eu, como arcebispo, dizia, contas transparentes e organizadas, saber o que entra e o que é que sai, não sei como é. Eu aprendi aqui nos congregados quando cá cheguei, não é? Porque as esmolas eram levantadas todos os meses, mas eram levantadas sempre por um funcionário que havia, mas juntamente com alguém que vinha da Casa da Sorte e com o reitor, levantar o dinheiro e contar o dinheiro na presença de todos, não é? E se fosse mais um tostão, era mais um tostão, se fosse menos um tostão, era menos um tostão, não é? E todos os meses eram elaboradas as contas do que se gastou, do que entrou e do que não entrou, não é? Depois de ter com o Sr. Nogueira da Silva e dizer-lhe assim, olha, desculpe lá, este mês o senhor vai ter que dar, deixem-me falar, 10 contos ou 9 contos. Era indiferente, desde que lhe mostrássemos papeizinhos com tudo documentado, não é? E era sempre assim, eram 10 contos naquela altura, nos anos 75, não sei o que é que isso quer dizer, mas façam contas, não sei se é algum contabilista, não é? Mas eram 7, 8, 9, pelas despesas que tinha, porque tinha 2 empregadas de limpeza, tinha o que nós chamávamos a guarda da igreja. O que era a guarda da igreja? Era a caridade exercida, mas não exercida pura e simplesmente por exercer. Existiam aqui 3 irmãs solteiras já de idade, pobres, não é? Que viviam nas convertidas em frente, não é? E eu conheço as convertidas um pouco como o palmo nas minhas mãos, digamos, lá por dentro. Fui lá imensas vezes estar com as pessoas que lá estavam, não é? Então elas ficavam, a igreja estava sempre aberta todos os dias, não é? E da 1 às 3 havia sempre essa senhora que ficava, que era a guarda da igreja, e ficava no fundo da igreja, não é? E no fim do mês, 150 euros para a senhora, já não me recordo agora o nome, não é? Mas para dizer este cuidado, de que nada faltasse, daquilo que era indispensável, tudo isso era dado e tudo isso era realizado, não é? Portanto,
A personalidade do Comendador Nogueira da Silva era uma personalidade de alguém, homem de trabalho, um homem de trabalho organizado, um homem de trabalho organizado, mas organizado que depois sabia partilhar, sabia pôr em comum, sabia colocar ao serviço dos outros, sabia colocar as causas acima de tudo o resto, não é? E não lhe custava absolutamente nada, digamos, não sei se gostaria muito ou pouco, desde que motivado para isso, não é? Era fácil. A última conquista que eu consegui fazer foi a mobília para a residência, porque eu vim para a residência e não havia nem sequer uma cadeira, não é? Naquela altura, não é? Portanto, mas foi a única conquista. Eu não vou contar como é que foi feito, mas não interessa, não é? Mas era sempre assim, era motivar, digamos assim, saber conversar, saber dialogar, e depois tudo se conseguia, porque, na verdade, digamos, era um homem compreensível, não é? E um homem que gostava de dar, saber para que dava e saber por que dava, não é? E isso era muito importante, não é? Portanto, aquilo que o Comendador Nogueira da Silva fez pela Basílica dos Congregados, para mim, não tem. Pode-se contabilizar e saber quantos, pode-se fazer as contas, isso é fácil, porque está tudo contabilizado aí, não há dúvida, podem ter a certeza disso, não é? Está tudo aí nos arquivos, está tudo, não é? Mas não é isso, é mais para mim o espírito que ele tinha, não é? E pronto, e depois também, não sei, o amor que tinha a esta causa como a tantas outras causas, como amava efetivamente, no caso concreto, a Basílica dos Congregados, que era uma espécie de sua segunda casa, não é? Aqui há um bocadinho que o Rui disse, não sei o que mais, que nós ficámos, quando disse, ficámos descontentes com o testamento, não é? Talvez, naquela altura. Talvez porque, efetivamente, portanto, ele morreu, repito, assim, fruto, na minha maneira de ver, na pressão daquele momento, não é? E ele pagava todos os meses os 10 contos por mês, mais ou menos, não é? E depois deixamos ficar 2 apartamentozinhos que davam cada um 300 escudos, não era uma coisa de nada, que depois venderam mais tarde e por aí fora, não é? Mas ao lado havia mais 3 ou 4 apartamentos e a nossa ideia era que, efetivamente, isso viesse para os congregados, tudo, aquela parte ali, de tal maneira que os congregados tivessem o seu suporte económico. Não foi fácil, não é? Não foi fácil. Não lhes conto como é que se conseguiu, que naquela altura se conseguiu passar, não é? De receber todos os meses assim, os tais 10 contos, mas tudo se conseguiu e hoje, graças a Deus, que as coisas avançam, não é? Portanto, a pessoa do Comendador Nogueira da Silva é uma pessoa que eu amo, que eu estimo, que rezo por ele, que recordo, não é? E que, olhando para os congregados, e teria muitas outras coisas para vos contar, não é? Mas nunca mais sairíamos daqui para fora, não é? Se bem que o meu convívio com ele, repito, foram 2 anos e pouco, não é? E ele estava, a maior parte do tempo, estava em Lisboa, não é? Não estava aqui, não é? Mas o que é certo era uma pessoa que, motivado por uma causa, ele se comprometia com essa causa, não é? E isto é muito importante. E a cidade de Braga deve-lhe muitíssimo, porque, repito, creio que não haverá nenhuma instituição, se percorrer as atas dessas instituições, que não encontre lá o nome de António Augusto Nogueira da Silva. Estou convencido disso. As instituições daquela altura e daquela época, né? E particularmente, deixa-me dizer, os pobres anónimos, não é? Há um bocado ali não quis falar do colega de trabalho, que era o Sr. Tinoco, mas falo eu, me fala o Sr. Tinoco, não é? O Sr. Tinoco era o meu ponto de referência, não é? E ele de vez em quando dizia assim, o senhor não imagina quanto é que eu dou aos pobres todos os dias, em nome do Nogueira da Silva, não é? O dar, um pobre, de pedir, aqueles pobres de pedir, quanto efeito. Aquela esmola, não é? Que ninguém sabe, que não... Aquilo que deu nos congregados está mais ou menos nas atas, não é? E no final também está nas atas, mas essa não está, não é? Portanto, a sua caridade exercida assim, anonimamente, não é? A um pobre que efetivamente tinha necessidade, não é? Sem dúvida nenhuma, é fundamental. Era um homem que sabia fazer dinheiro, poupando os lapinhos todos até ao fim e outras coisas no género, e aqui era na mesma, mas mostrando-lhe isso depois no fim,
não faltava nada e era extremamente generoso, não é? E por isso a cidade de Braga merece que alguém se lembre dele e que não o esqueça. E penso que ele não está esquecido. Pelo menos no reino de Deus não está, tenham a certeza disso, não é? Se quiserem saber mais coisas, depois perguntem, teria muitas mais coisas para dizer. Isto foi espontaneamente aquilo que o meu coração permitiu pôr em comum convosco, não é? Bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Arcebispo. E eu agora deixo aqui um espaço para colocarem questões, para fazerem observações. Faça favor. A empresa aos seus funcionários. Nogueira da Silva, ele deixou à hora da sua morte, deixou à hora da sua morte aos todos os funcionários que tivessem mais de 5 anos de casa. Quem não tivesse menos de 5 anos não herdava. Que era o seu caso. Que era o meu caso. E de outros, e de outros estarão aí. Quer dizer, eu saí antes de fazer os 5 anos, portanto, 0. Não trouxe nada. Eu, se me der licença, queria só acrescentar uma coisa engraçada a esse propósito, que no outro dia na Assembleia Municipal, quando foi votada realmente a rua para o tio, o representante, o Dr. António Lima, não é? Precisamente Também, falou disso, não é? Que também foi, e ele nada. estava um bocadinho, enfim, não quero pensar que fosse, mas estava um bocadinho ressabiado, porque foi lá dizer, e eles votaram contra, não é? Eu não queria que houvesse uma rua para Braga com o nome do... E foi lá dizer que realmente que ele tinha prometido aos funcionários, mas ele que não tinha herdado nada, portanto, eu depois na altura achei alguma piada, a argumentação dele, isto em plena Assembleia Municipal, portanto, foi mas imaginem o que é deixar ficar a fortuna aos trabalhadores, com esse limite dos 5 anos, justo ou injusto, quem trabalhou mais, mas já naquela altura foi uma alteração do testamento à última hora, esse. Não era assim, era de outra maneira, mas pronto. Não. Lembrar que as Casas da Sorte, se vocês entrarem em qualquer Casa da Sorte em Portugal, tem lá o busto de Nogueira da Silva, o que é uma homenagem bonita dos funcionários, seja em Braga, seja em Lisboa, seja em Coimbra, vocês veem lá o busto de Nogueira da Silva lá dentro. Que estão ali, desculpem, estão ali algumas fotografias, precisamente desde a Casa da Sorte do exterior, do interior, e várias reportagens em que está o busto do Nogueira da Silva e várias referências ao Nogueira da Silva dentro das Casas da Sorte. Que muitas delas, segundo a informação que eu tive, algumas delas fecharam a nível nacional, que agora já pertence a outra empresa, embora eles estejam ainda a manter neste preciso momento o nome de Casa da Sorte. Mas já a nova administração que tomou conta daquilo, originalmente, mantém o nome de Casa da Sorte, mas já não é a Casa da Sorte. É a Esfera da Sorte, que eles chamam agora, mudaram o nome. Mas continua a manter, por uma questão de princípio, costuma manter o nome de Casa da Sorte. Por falar em Casa da Sorte, numa das fotografias que aparece ali, aparece uma imagem da Casa da Sorte daqueles tempos, mais antiga, em que parte das pessoas que estão aqui, algumas delas são capazes de não conhecer a história daquilo. É que havia na altura, na parte de cima de tudo, havia uma espiga, que foi ele, o Nogueira da Silva, que resolveu pôr a espiga como símbolo da Casa da Sorte, porque diz que era o símbolo da sorte e da prosperidade. Portanto, daí a espiga. E o próprio reclama luminoso, que já não existe em lado nenhum, tinha constantemente a passar o nome de todas as localidades onde tinha a Casa da Sorte. Braga, Porto, Coimbra, Lisboa, Lourenço Marques, tudo. Este é o pai dele, a fotografia do pai. E, portanto, a maior parte das pessoas hoje em dia não fazem ideia de... Para já não veem aquilo, mas numa fotografia antiga existia precisamente o reclame luminoso que estava constantemente a rodar precisamente as localidades em que tinha as casas da sorte. Isto era mais uma explicação que, ao dar a fotografia, não pude explicar, mas se houver mais alguma outra pergunta que eu possa prestar... Mais perguntas, observações, estejam à vontade. Queria só, se me deixam, só lembrar uma outra coisa, que
tive o privilégio de fazer a minha primeira comunhão, que acho que não era muito costume, mas claro, foi o meu tio que organizou. Nós na altura vivíamos em Espinho, até viemos com o padre de Espinho atrelado aqui para Braga, e eu e o meu irmão fizemos aqui a primeira comunhão aqui nos congregados. É verdade, é verdade. E pronto, e foi. Ah, foi? Pois, talvez. Foi em 73, em dezembro, portanto, eu julgo, há fotografias com... Já era. Pois. Nessa altura é. Em outubro de 73. Outubro, isto passa-se em dezembro, Então, foi a nossa segunda comunhão e os 50 anos do meu pai. Fazemos a 13 de dezembro. Foi à fotografia. Não me lembro. Pois, então é desse dia, você percebes, para ver. Por acaso até tenho um telemóvel, depois posso tentar encontrar. Mas lembro que foi uma cerimónia muito bonita. Se me permite, eu a lembrança que tenho dele e daqui dos congregados. Também nos convenceu em pequenos, durante vários anos, vínhamos aqui às celebrações da Nossa Senhora aqui das Dores, e nós tínhamos que pôr umas óperas, os rapazes, eu, os meus amigos e a minha irmã e as amigas vestiam-se freirinhas, iam lá aquela cerimónia de Tirar a espada. as espadas da Nossa Senhora, e assim também foi aqui. Foi, todos os anos tinha, comecei lá em cima pequenina e depois descia até cá abaixo. Quando já era grande, depois chegava ali ao meio e saía, não é? Já deixava de ter lugar nas escadas para estar, sim. Isso tínhamos sempre de posse desfincada para participar. É verdade. Não sei se o Machado quer dizer alguma coisa, também como antigo funcionário, que tem alguma coisa para acrescentar, ou o Salgado, que está ali ao fundo também, se quiser dizer alguma coisa. Eu sei que tinha uma cadeirinha, que eu ainda estou para saber o que é feito essa cadeirinha, uma cadeirinha lá em casa, onde eu sempre que lá ia, aquela cadeirinha era minha. Ficava sentada, o meu tio deixava, andava com a cadeira atrelada para todo lado, era uma cadeirinha pequenina, mas super confortável, pronto. Adorava essa cadeirinha e adorava ir tocar harpa, que o tio também deixava, não é? Ia lá, também tocava, claro que não tocava nada, não é? Mas andava lá a mexer e ele não tinha medo que eu estragasse. Então, era isso, e recordo muito bem de um revólver da esposa, não é? Da tia Eugénia, que era uma maravilha. Nunca vi um revólver tão bonito, não sei o que acontecia a esse revólver, em madrepérola, branquinho, pequenino, estava em cima do piano, não é? E era um revólver que a minha tia podia andar na carteira, pequenino, aquele que havia na carteira, para uma necessidade para ela se poder defender, não é? Portanto, mas ali estava ali como um objeto já decorativo. Eu acho que a minha tia não andava com aquilo na carteira, não é? Mas ele se calhar comprou o preço, mas estava em cima. E a gente podia brincar com tudo que lá estava, não é? Não havia assim limitações. E brincávamos com isso também, recordo-me disso. Mas pronto, enfim. Já agora lembrei-me outra também engraçada. Eu teria os meus 13, 14 anos e durante 1 ou 2 anos eu e o meu primo mais velho, que também era afilhado dele, tínhamos a incumbência de todos os domingos tínhamos que ir à missa lá à casa. Havia missa lá em casa, o celebrante por norma era o Padre Sebastião Cruz e a missa era, portanto, a gente da casa. E nós tínhamos de ajudar à missa e depois tínhamos que almoçar sempre com ele. O almoço era sempre uma coisa muito calma, tirando o Sr. Sebastião Cruz, que era uma pessoa muito divertida e mandava umas gargalhadas enormes. Mas nós miúdos queríamos na série brincar e passamos um ano ou dois quase sempre ao almoço. Lá tínhamos que ir à casa do tio Nogueira, pronto, ajudar a celebrar nas noites de missa. De vez em quando lá bebíamos um bocado do vinho de missa às escondidas e pronto, fazíamos assim. E muitas vezes escorregamos naquela escadaria por ali abaixo, ainda hoje existe, não vou ir brincar a escorregar nas cadeiras. E sempre no golfinho lá do jardim, era a nossa piscina, não é? A gente sentava-se ali no golfinho, naquele laguinho que tem, e pronto. Tenho a ideia sempre de um homem austero, mas ao mesmo tempo muito empenhado com todos. E a primeira vez também tem alguma piada que eu ouvi falar de um comunista foi lá em casa. Eu não sabia bem que era um comunista, mas eu lembro-me muitas vezes ia o meu amigo comunista, e quem era o amigo comunista? Ao lado há uma barbearia, acho que chegou há 2 ou 3 anos, há muitos anos tinha uma barbearia lá da casa dele, aqui em Braga. E tinham pai e 2 filhos, um filho ainda é barbeiro, agora tinha um centro comercial da Avenida.
E o pai, pelos vistos, seria comunista, julgo eu, mas ele dava-se muito bem com ele. E então o barbeiro era visita lá de casa e a gente muitas vezes encontrava o barbeiro lá em casa, ou ele no barbeiro, e ele dizia, eu nunca soube o nome do senhor, mas que era o meu amigo comunista. E assim eu ouvi pela primeira vez falar de um comunista. Deixem-me só contar um pequeno pormenor que eu acho muito curioso e que também aprendi muito com ele, não é? É que os congregados, como referi, em termos económicos, efetivamente vivia, não apenas no restauro, mas mesmo depois no seu dia-a-dia, não é? Eu não sei qual era a despesa mensal, não me recordo, não é? Sei que aquilo que ele tinha que pagar eram uns tais 8, 9, dependia, não é? Mas nós tínhamos reuniões todos os meses, não é? Havia reuniões, todas as reuniões de Lisboa, havia reunião todos os meses, havia a mesa, não é? E para mim o curioso, já naquela altura, não é? Era tudo decidido na mesa, em comum, não era ele que dizia eu quero, posso e mando. Não sei se me estão a entender. Eu gosto de sublinhar muito isto, porque isto é muito importante, porque ele podia, evidentemente que depois no fim, se era para fazer uma coisa, e se nós estávamos à espera que ele pagasse, todos diziam que sim, não é? Podia acontecer isso, não é? Mas o que é certo é que era tudo ali visto na mesa, em comum, o que fazer, o que não fazer, é oportuno, não é oportuno, antes isto ou aquilo, não é? Portanto, eu acho que isto é... Pronto. E depois o cuidado que ele tinha, que efetivamente a igreja fosse igreja e que não faltasse nada no culto, não é? Ele gostava muito, digamos assim, que a Basílica dos Congregados tivesse, naquela altura tinha, creio que eram 4 ou 5 missas por dia, não sei quando eu contar, mas não, agora já não vale a pena, menos 4, não é? Mas tu tivesse as confissões, a Capela das Confissões, não é? Ele gostava muito da Capela das Confissões, não é? A Capela das Confissões que tinha padres também, às vezes mais do que um padre a confessar, das 9h30 ao meio-dia e das 3 até às 6. Sempre, todos os dias, não é? Não sei se é verdade, se é mentira, não é? Talvez não seja, não é? Ele de vez em quando dizia que tinha um prazer muito grande, que aquilo que assaltou o navio, como é que se chama? Santa Maria, que se tinha confessado aqui, não é? Que tinha, depois de tudo, não sei o que mais, tinha vindo confessar aqui, a importância de ter aqui sempre um padre na hora própria para cada um. Portanto, não era apenas, digamos, o trabalho que se vê por fora, mas era o trabalho, digamos assim, de atenção aos outros, de dedicação aos outros, não é? E a parte do culto, não é? E culto na liturgia e culto na Capela das Confissões, não é? Porque também não era muito vulgar, não sei, não tenho, que uma igreja tivesse uma Capela de Confissões, não é assim, separado, um lugar mais ou menos escondido não é verdade, porque nunca foi escondido, não é? Mas com sacerdotes sempre disponíveis para confessar, não é? Que também não recebiam muito dinheiro, mas recebiam sempre. Ou eram capelães, e como capelães recebiam o que estava estipulado como capelão, com a obrigação de atender de confissão tantas horas por semana, não é? Ou então, se era só confessor, também tinha, não é? Portanto, isto, portanto, não é apenas a vaidade exterior daquilo que se vê, não é? Porque então aí a festa da Senhora das Dores era o início da Semana Santa, não é? E como acabei de dizer, eu quando cheguei aqui, que eu não sabia como fazer, não é? Para mim foi um martírio a festa da Senhora das Dores, não é? Porque aquilo eram as autoridades todas, não é? E depois era a Orquestra do Porto, não é? E esta era a festa da Senhora das Dores, não é? Assim, com toda a solenidade. Depois as coisas no ano seguinte mudou tudo, foi tudo diferente, não é? Que não foi fácil, não é? Não foi fácil fazer que não viesse uma orquestra do Porto e que nós colocássemos as pessoas dos congregados a cantar e a solenizar. Não foi fácil, né? Mas o diálogo, a conversa, né? Tudo, o ver em comum, tudo se conseguiu, não é? Isto para mim é muito importante, né? Hoje é importante, naquele tempo talvez ainda muito mais importante, né? A mudança que se faz no diálogo, no procurar que cada um diga a sua verdade, aquilo que lhe parece melhor, não é? E depois então procurar discernir e fazer as coisas como devem ser feitas, não é? E isso aqui era a reunião, para mim a reunião da mesa. Às vezes tinha medo, um certo princípio pelo menos, não é? Imagina, não é? Mas depois não, depois era uma vontade muito grande, porque cada um podia efetivamente dizer aquilo que sentia, que pensava, não é?
No fim, podia ser que ele chegasse, não, vamos fazer assim, podia decidir ele, mas era muito raro. Normalmente conseguia-se ali o consenso, não é? Portanto, isso é muito, muito, muito importante, repito, não é? Ele não era o patrão dos congregados, não é? Isto posso garantir assim, não sei se me entendem o que isto quer dizer, não é? Talvez merecesse esse título na medida naquilo que ele patrocinava, não é? Mas não era o patrão, não. Ele fazia com que outros, com ele, governassem a Igreja dos Congregados, a Basílica dos Congregados, com o movimento que tinha já naquela altura, não é? Mais alguma questão, observação? Ficávamos ao fundo da igreja. No meu tempo, não. Foi dali que eu não. No meu tempo isso não foi feito, não é? No meu tempo, não. Já que falaste nas missas, há um pormenor. Diz. Eu fui funcionário da Casa da Sorte a partir de 72 e tenho boas referências do governador. Tenho a situação de que foi, de certa maneira, uma situação que aconteceu mediante a minha situação familiar e o meu irmão estava em Campo Verde. O meu pai tinha falecido e eu só tinha cuidado pela minha mãe, principalmente pela minha mãe. Tive que estava aqui na Casa da Sorte, fiz uma proposta de uma determinada casa muito concorrente e os colegas se incentivaram para aproveitar, porque estava numa posição diferente, se fosse comigo e tal, pronto. Mas ele teve a preocupação, quando soube dessa situação, através do responsável da Casa da Sorte, e ele teve a gentileza e a preocupação de ir aqui à Casa da Sorte, chamou-me ao primeiro andar e perguntou-me porque é que eu queria ir embora. Se fosse eu tenho tirado, é capaz de passar despercebido. Pronto, mas deu muita importância, esse aspecto deu importância. E pronto, eu juntei a situação, pronto, ficava cá, que normalmente os funcionários da Casa da Sorte passavam a fazer um género de estágio aqui e depois acabavam sendo encaminhados para Lisboa, para o Porto, para a África. E eu estava numa situação assim um bocado complicada. Pronto, sim, eu esclareci a situação. Pronto, ele já, com certeza que já sabia mais ou menos para onde eu ia. E pronto, mas ficou esse registro. E os registros que eu tinha era que os pedidos, passou-me também, de certa maneira, por minha mão, os pedidos que se faziam em termos de associações, instituições, e as cartas apareciam todas na Casa da Sorte. A Casa da Sorte, os pedidos. E depois nós jogávamos as cartas e depois o gerente, o Sr. levava as cartas para o chefe e o chefe depois explicava 1000 para este, 500 contos para aquele, 200 contos para aquele e distribuía e fazia essas portanto, e a outra parte mais negativa que eu ao longo do tempo, em função da personalidade do comendador, é que eu vivi muitos anos aqui na Ponte Dom e vi um bairro que ele teve uma preocupação muito grande
de construir aquele bairro. E depois veio o sentido de um respeitar, inclusive onde se chegar a tirar o símbolo da Casa da Sorte. Mas pronto, isso foi a tristeza maior, foi uma tristeza grande. Como essa e outras que chegámos a sublinhar, que o jardim do Grande Silva estava muito abandonado e não sei o que mais, e eu tive a preocupação de descobrir onde era o jardim, com a minha esposa, como lá ver o jardim que não era seu, mas depois estava bem organizado, e aquilo é uma instituição que tem a responsabilidade de pôr aquilo em direito, não é? Pronto, mas era uma funcionalidade muito importante na altura. Depois, pronto, essa coisa alterou-se tudo e por vezes não se respeita. Pronto. E de facto, eu sublinhei o artigo do Rui, um artigo sobre a vida do comendador, e é preciso levantar isso para ver as pessoas, dar valor a uma personalidade que não tem nada a ver, nada a ver, e o Comendador da Silva passa despercebido completamente, um homem que fez tão bem na cidade e também aos pobres, e depois, pronto, ser esquecido. Muito obrigado. Deixe-me só dizer, posso só, mas é só mesmo uma coisinha que eu penso que é muito importante também, mas para mim, não é? A grandiosidade deste homem nós vemos-la em todas as instituições, como eu já o disse, não é? É uma questão de procurar e o merecer, a memória, o evocar, o seu nome, de uma maneira ou de outra, não sei qual, mas que é de facto fundamental. Mas ele, com o seu trabalho, com a sua capacidade, com a sua organização, porventura com aquilo que terá tido em herança dos pais, ter recebido, mas que ele desenvolveu, que ele trabalhou, não é? Que ele conseguiu, não é? Com os trabalhadores, daquele método, não é? Aquele método que vimos, o método que conseguiu impor aos trabalhadores, não é? Mas uma coisa para mim é curiosa e que sempre me satisfez, não é? Eu aqui, reitor, pedi-lhe muitas vezes coisas que faziam falta, não é? Mas não fui uma vez sequer à Casa da Sorte, não é? O dinheiro que ele deu para os congregados, eu vou dizer que foi dinheiro dele, entende o que quero dizer com isso, não é? Podiam, por exemplo, mandar à Casa da Sorte buscar, não é? E isto chama-me a atenção, digamos, porque podia ser o dinheiro dos trabalhadores, não foi com os trabalhadores, ele fez, juntou, tinha, e era na casa dele, ou então aqui, que vinha cá, o Tinoco que vinha cá dizer, mas eu nunca fui, posso dizer assim, nunca fui à Casa da Sorte buscar qualquer coisa, não é? Porque podem pensar que a generosidade dele aqui nos congregados, no fazer as obras, naquilo que ia dando todos os meses, não é? Ou então extraordinariamente, como disse, a compra do órgão e outras coisas que foi dando, não é? Foi com o fruto do seu trabalho, da sua dedicação, do seu engenho, da sua arte, do seu caráter invulgar, porque o era, não é? Portanto, que fez com que, naturalmente, com a ajuda dos trabalhadores, isso é muito importante, não é? Sempre, não é? Mas não foi a Casa da Sorte que deu dinheiro para aqui, foi ele que o deu, não é? Eu confesso, 2 anos e meio, tenho que dizer, com o Tinoco, que outros estão aqui a falar, e falei muitas vezes, porque ele vinha aqui todos os meses conferir e ver e por aí fora. Mas ir à Casa da Sorte pedir 1 cêntimo, isso nunca aconteceu, não é? Só 2 notas em tal, recordar um pouco da minha infância, eu sou aqui sempre do Sul, curiosamente, também tive ordem de novidade, história, que ele, São Cervejaria Cruz, que é ao lado, ou era ao lado da Casa da Sorte, ali do lado de São Francisco, não é? O meu pai trabalhou lá, aquilo que chamava-se Cervejaria Cruz, mas era uma mercearia. E agora essa memória, não sei se o meu pai, digamos, ainda foi contemporâneo, ou mesmo contemporâneo,
dele. Mas a memória que eu queria trouxe agora seria aquela que eu tinha aqui da peregrinação do Sul, na Vita Pascal, que era algo, digamos, muito icónico aqui, porque ainda hoje continuam a ser 3 cruzes na igreja de Santo Sul, e a casa do comendador ficava, significa, Santo Sul, pois era a Vita Pascal, e era a única casa que, à hora do almoço, as 3 cruzes reuniam-se lá. Ou seja, já tinham visto que eu, ainda era da altura de tocar a campainha, não é? Tocavam a campainha de compasso, não é? E íamos lá todos, porque sabíamos que entrávamos numa casa que, para nós, digamos, casa de fidalgos, que se dizia na altura, não é? Com tudo lá dentro, uma mesa majestática, não é? Com todas as doçarias, nós queria 7, 6, 7, 8 anos, para essa altura, não é? E víamos que era um momento, digamos, muito marcante na nossa vida, ainda hoje acordo isso, porque tínhamos, digamos, o orgulho de termos entrado na casa do comendador meu. Por isso, era algo que ainda hoje temos, portanto, em conversa, temos com isso, não é? Por isso, essas memórias têm de ver as vezes que nos juntaram-se lá, e eu fazia gosto, estava sempre lá, e recordo da figura dele, não é? E também só dar uma nota final, que referiu-se aqui que não tem estado na cidade de Londres, eu acredito, mas está no coração das pessoas, não é? Isso é que é o mais importante, ou seja, eu tenho a noção de que, para além daquilo que se falou aqui, daqueles gestos que eu teve para com os povos, o baile, ficou, digamos, marcado para todos os sempre, não é? E também na parte que foi um gesto que, na altura, percorreu muito a cidade, o ele deixar a casa da Salta Nuclear. Isto também marcou muito o coração dos bracarenses, e acho que a maioria dos bracarenses, independentemente de ter uma grande avenida, ou o que seja, tem um bairro, que é marcante, tem um museu, não é? Também é marcante, não é? Mas essencialmente está, penso eu, no coração daqueles que, por nos ver estes gestos da parte dele, era esta memória que eu queria deixar. Muito obrigado. E vamos encerrar esta sessão. Eu gostava de agradecer mais uma vez aos nossos convidados, agradecer ao trabalho do Sr. Fernando Mendes, que vai fazendo estas sessões de Memórias de Braga, que a Braga Mais vai fazendo mais ou menos de 3 em 3 meses. Recordar que no dia 19 de julho a Braga Mais tem uma visita guiada às encostas do Picoto. Vamos recordar o bairro económico, o bairro, a urbanização Bracar Augusta e ali a zona de Santo Adrião. E também aqui dos congregados, uma gratidão muito grande, até pela dinâmica que vai tendo. Acho que vão cumprindo também o sonho do comendador António Augusto Nogueira da Silva. E lembrar que também há visitas guiadas agora no verão, para quem assim entender. E haverá outras atividades também, que eu agora não me estou a lembrar, mas concertos, muitos, e muitas outras atividades para irem acompanhando também. E muito obrigado a todos pela presença. Obrigado também. Sei que a conversa está gravada, portanto fica para a posteridade. E muito obrigado, Sr. Arcebispo, a Alexandra, ao Sr. Fernando Mendes e a todos também pela presença. Muito obrigado. Tá bom?